Salve Timão, eu sou o Duca Reis e Roger Guedes pode ser reforço do Corinthians. Antes de eu entrar em detalhes sobre essa possível negociação, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e saber tudo sobre o Timão. E é realmente verdade essa história de Roger Guedes. Roger Guedes, atacante que começou a carreira no Criciúma, inclusive fazendo gol no Corinthians, na Arena Corinthians em 2015, no Brasileirão daquele ano. Depois se transferiu para o Palmeiras, onde teve altos e baixos, foi campeão brasileiro, inclusive, pela equipe alviverde. Depois, por conta dessa irregularidade, foi emprestado para o Atlético Mineiro no ano passado e fez uma grande dupla de ataque com o Ricardo Oliveira lá no Galo. E aí ele foi negociado em torno de 43 milhões de reais para o Shandong Luneng da China. Só que lá na China o Roger Guedes praticamente não jogou. Jogou muito pouco, porque lá só é permitido a presença de 3 estrangeiros dentro de campo. E o time do Shandong Luneng tinha o Gil, tinha o Fellaini, volante belga, que disputou a última Copa do Mundo, aquele cabeludo, que agora não é mais cabeludo, e o centroavante, o atacante italiano Graziano Pelé. E com isso, o Roger Guedes ficava para escanteio. Inclusive, nem foi inscrito na Champions League Asiática, e depois na Superliga Chinesa, o treinador acabava optando pelos outros estrangeiros. Então, o Roger Guedes jogava de vez em quando, jogou inclusive no último domingo, na despedida do Gil, fez até 2 gols, mas mesmo assim, a sua situação dentro do clube não é das mais confortáveis, porque com a saída do Gil, a tendência é o Shandong Luneng contratar outro estrangeiro e com isso o Roger Guedes ficaria na mesma situação, sendo o 4º estrangeiro da equipe. O Shandong Luneng nessa temporada já foi eliminado da Champions League Asiática e ocupa a 4ª colocação do campeonato chinês. Está com uma diferença, se não me engano, de 12 ou 14 pontos do líder do campeonato, que é o Beijing Guoan, o time do Renato Augusto. Então dificilmente o Shandong Luneng conseguirá o título da temporada. Então isso pode facilitar a saída do Roger Guedes. Outra questão é que o Roger Guedes tem o mesmo empresário do Fábio Carille, que é o Paulo Pitombeira. E isso pode também ajudar na negociação. O problema é que o Roger Guedes ganha lá em torno de 800 mil reais. E o teto salarial do Corinthians é 550 mil. Então a gente tem que ver se o Roger Guedes abrirá mão dessa parte de cerca de 250 mil reais para jogar no Corinthians, ou até mesmo o Shandong Luneng, num eventual empréstimo, arque com essa diferença salarial. Então as negociações serão feitas nesse sentido. O Roger Guedes é um atacante que o Shandong Luneng ele pretende emprestá-lo, não em definitivo, então isso é um lado bom e positivo para o Corinthians, e é um jogador que atende às características que o Carille quer no elenco. O Carille quer um atacante de lado, que joga para o lado direito e com forte presença de área. Roger Guedes é tudo isso. Roger Guedes é um jogador que faz gols, tem 1,82 m de altura, entra muito na área. Na época que ele jogou no Galo com o Ricardo Oliveira, ele fazia muitos gols, além de muitas assistências. E eu acho que se realmente o Corinthians conseguir contratar o Roger Guedes, será um grande reforço e formará uma grande dupla de ataque com Wagner Love. O Carille disse na semana passada que ele precisava de 3 reforços para dar um up na equipe do Corinthians. Um deles é o Gil, que a qualquer momento deve ser anunciado oficialmente como jogador do Corinthians. O Gil, aliás, o que os torcedores do Shandong Luneng fizeram para o Gil em homenagem, olha, eu nunca vi algo parecido. Os torcedores se despediram do Gil lá no aeroporto chorando, e o Gil mostra que foi muito profissional, mostra que jogou muito lá na China e será um grande reforço para o Corinthians. O outro jogador que o Carille pediu é um meia que possa entrar dentro da área, que possa fazer tabela com o atacante. E esse meia, o Corinthians ainda a gente não conseguiu descobrir quem é esse meia. Muitos nomes foram comentados, como Renato Augusto, Rodriguinho e até o Juliano, que está no mundo árabe, mas nada de oficial, ainda não consegui descobrir quem é esse meia que o Carille quer. Mas no ataque, na ponta direita ali, é o Roger Guedes. Isso sim, é certo, o Corinthians tenta o empréstimo desse jogador e se for efetivado realmente será um grande reforço para a equipe do Corinthians. Na questão do meio-campo, eu acho, sinceramente, que se o Corinthians não contratar um jogador de nível de seleção brasileira, é melhor nem contratar.
O Corinthians já tem muitos jogadores nesse elenco. Na posição de meia, o Corinthians já tem o Jadson, já tem o Sornosa e já tem o Regis. E tem outros 2 jogadores que, no meu entender, o Carille deveria aproveitar mais no centro de campo, que é o Matheus Vital e o Pedrinho. 2 jovens jogadores de muito talento, de muito potencial, só que eu acho que são mal aproveitados no Corinthians, ambos. Porque ambos jogam mais pelos lados, com a preocupação de marcar o lado, os ponteiros, ajudando os laterais a marcar os pontas e os laterais adversários, e acabam não chegando com muita força no ataque. O Pedrinho, inclusive, no treino de ontem, o Carille fez essa mudança, colocou o Regis pelo lado direito e o Pedrinho mais centralizado. O Pedrinho e o seu staff, eles querem jogar nessa posição mais centralizada. O Pedrinho disse que na base ele sempre jogou centralizado. Só que aí o que aconteceu? Na Copa São Paulo de 2017, o Pedrinho jogou naquele ano pelo lado direito e o Carille acha que o Pedrinho só pode jogar naquele setor. Mas o Pedrinho, eu concordo com o Pedrinho, eu concordo com o staff dele, acho que o Pedrinho jogando centralizado pode crescer o seu futebol, porque ele não precisa ficar voltando para marcar ponta, ele vai estar mais próximo da área. Inclusive o Wagner Love, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, depois da partida, disse que o Corinthians precisa de um jogador que dê assistência, bote o atacante na cara do gol, que tabele com o centroavante. E eu vejo que o Pedrinho tem totais características para executar essa função. E eu acho que se o Corinthians dar uma sequência, o Carille dar uma sequência para o Pedrinho jogar ali centralizado, eu acho que pode dar samba. Então eu acho que a melhor opção hoje, o Corinthians que não nada em dinheiro, o Corinthians que eu acho que tem que correr atrás realmente do Roger Guedes, investir todas as suas fichas no Roger Guedes, eu acho que a questão da meia pode mais aproveitar o Pedrinho, o Matheus Vital para resolver essa carência. Imagino o Roger Guedes pelo lado direito, o Pedrinho mais centralizado e na esquerda o Everaldo e o Wagner Love de centroavante. Acho que ficaria um ataque muito rápido, com jogadores que se movimentam bem, e eu acho que o Corinthians poderia sim crescer no segundo semestre com uma formação parecida. Então a gente vai aguardar essas notícias do Roger Guedes. Estou atento para essa negociação. Se eu souber qualquer novidade, eu volto aqui no canal Salve Timão para informar a vocês. E só queria registrar o meu descontentamento, minha tristeza com Pedro Henrique, zagueiro que o Corinthians emprestou para o Atlético Paranaense. Pedro Henrique, que ao chegar lá no Furacão, disse que a estrutura do Atlético Paranaense é 13 vezes melhor e que ele finalmente chegou num time que tem um ambiente familiar, ao contrário do que estava vivendo. Pedro Henrique, não é bom cuspir no prato que comeu. Você se profissionalizou no Corinthians, o Corinthians te deu muitas oportunidades. Em alguns jogos você jogou muito bem, em outros você foi muito mal. E se você não foi titular do Corinthians, se você não conseguiu aproveitar a saída do Balbuena para se tornar titular, a culpa não é do Corinthians, a culpa é sua. Só espero que você respeite mais essa camisa do Corinthians e que no Atlético Paranaense que você possa jogar tudo que você não conseguiu jogar no Corinthians e que você seja muito feliz. Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!